E falando de informação e conhecimento, vamos agora falar do nosso tema central, que é bloqueios emocionais. O que são bloqueios emocionais? Onde vivem? Como se reproduzem? O que comem os bloqueios? Para que servem? Quem criou, inventou? Quais são as variações dos bloqueios? Enfim, a gente não vai falar tudo isso aqui hoje, mas a ideia é você entender muito na prática. Então eu vou ser muito prático com você hoje, tá? Muito prático. Como é que eu identifico um bloqueio? Primeiro, entendendo que existe algo que eu quero viver, algo que eu quero alcançar, que eu quero atingir e ainda não consegui. Primeiro passo. Peraí, Flávio, vê se eu entendi. Eu gostaria de mudar de carreira e eu ainda não consegui. Então quer dizer que tem bloqueio aí? Tem bloqueio. Flávio, eu queria arrumar um relacionamento novo na minha vida, me casar, ter filhos e ainda não consegui. Não aconteceu. Tem bloqueio? Tem bloqueio. Eu queria me relacionar melhor com minha filha, com meu filho. Tem hora que, nossa, é tão estressante. Tem bloqueio? Tem bloqueio. Queria ter um corpo mais saudável, ainda não consegui. Tem bloqueio? Tem. Eu queria ter um dia a dia mais leve, com mais bem-humorado. Às vezes eu sinto que estou o tempo todo meio mal-humorado, mas eu queria ser diferente. Tem bloqueio? Tem bloqueio. Tudo que você para e pensa, nossa, que gostaria de alcançar e ainda não alcançou, tem algo que separa você desse estágio diferente. É algum bloqueio. Às vezes é um bloqueio pequeno. É só um bloqueio de acreditar que você já consegue. É igual aquela história do elefante. No circo, quando ainda tinha animais nos circos, eles pegavam um elefante filhote e prendiam ele numa estaca de madeira. Amarrava a perna dele nessa estaca. E essa estaca era suficientemente forte para segurar aquele elefantinho, aquele filhote de elefante. Ele tentava e ele puxava e não conseguia, e voltava, ficava todo extenuado e não conseguia. No dia seguinte, quando prendia ele lá, amarrava com a corda, ele tentava de novo, não conseguia. Ele fazia isso muito tempo, até que ele se resignava, entendia? Eu não vou conseguir sair daqui. Então quando vinha o tratador amarrar ele com a corda, ele já nem puxava mais. Só que o elefante, ele foi crescendo, o tempo foi passando, ele foi crescendo. Aí você tem agora aquele elefante adulto, nem sei quantas toneladas tem um elefante, 3 toneladas, não sei, por aí, 2, 3 toneladas, um elefante adulto, e está preso por uma estacazinha pequena, que era suficiente para prendê-lo enquanto filhote, mas agora não é, só que ele não tenta tirar, porque ele já criou um bloqueio de que ele está preso por aquela corda. A corda e a estaca não são mais suficientes. Se ele tentasse, ele sairia, mas ele ainda acredita que é suficiente. Entende isso? Então, primeiro ponto, entender o que são bloqueios. Bloqueios é algo que impede você de avançar, algo que impede você de alcançar o que você quer. E o que o bloqueio causa? Vamos lá. Bloqueio causa baixa confiança, baixa autoestima, medo, negatividade, apatia. Você sabe o que é apatia? Energia baixa. Aquela pessoa que está sempre assim recostada, demora a reagir, que não toma atitude. Apatia, causado por bloqueios emocionais. Apatia. O que o bloqueio causa também? Fuga. Como assim fuga? É fuga. As pessoas fogem das situações, por quê? Porque tem um bloqueio para acessar aquelas situações. Sabe aquelas pessoas que você nunca consegue conversar com elas, ter uma conversa difícil? Bloqueio causa isso, causa fuga também. As pessoas fogem da situação porque são bloqueadas, porque tem bloqueios ali. O que mais o bloqueio causa? Agressividade. Vê uma pessoa muito agressiva? Bloqueio. Que tipo de bloqueio? É um bloqueio que ela, para se proteger, ela ataca. É um medo, por exemplo, aquele bloqueio causa um medo, ou o medo é o próprio bloqueio, e aí ela, para se proteger, ela se torna agressiva. Sabe aquela pessoa que quando ela brinca com todo mundo, mas quando alguém vem brincar com ela
vai, cutuca a pessoa, ela solta uma piadinha mais ácida ou então apela com mais facilidade, se torna agressiva, é desse jeito. Fala mais alto, grita, bloqueio. Tem um bloqueio ali de não se sentir hábil, não se sentir confortável, às vezes, de ser vulnerável. Porque talvez em algum tempo ela foi vulnerável e aquela vulnerabilidade trouxe algum prejuízo para ela, físico, mental, emocional, espiritual. Então, o bloqueio também causa agressividade. E aí, turma, algumas pessoas, por conta de bloqueios, vão desenvolver um outro padrão de comportamento, que é o que a gente chama de, e conhece por um nome de vícios. Cigarro. A pessoa vai para o cigarro porque ela tem um bloqueio, por exemplo, de autoaceitação, um bloqueio de autoestima, de autoexperimentação. Ela não consegue, por exemplo, contemplar e sentir prazer nas pequenas coisas. Então ela vai buscar o prazer num vício. Cigarro, por exemplo, é algo que representa para as pessoas prazeres diferentes. Tem gente que no cigarro fala: o que você sente quando você está fumando? Eu sinto uma companhia. Então tem um bloqueio de relacionamento. Eu me sinto mais tranquilo. Tem um bloqueio emocional, de gestão das emoções. Eu me sinto liberdade. Tem um bloqueio ligado a alguma prisão, algum aprisionamento mental, emocional daquela pessoa. Então o cigarro pode representar muitas coisas. A pessoa cria um vício por conta de um bloqueio. Um bloqueio de viver a vida ali de mais próspera sem aquele vício. Vício, bebida, cigarro, drogas, até esportes radicais. A pessoa ela tem uma ânsia por praticar esportes radicais, ou seja, que se expõe muito ao perigo de morte, inclusive, por conta de alguns bloqueios lá, que ela não sente, ela não consegue experimentar aquele nível de adrenalina sem expor a sua vida ao perigo, por conta de bloqueios. Flávio, os bloqueios, por exemplo, a pessoa que é bloqueada, ela é sempre improdutiva? Tem muita pessoa que tem muito bloqueio e ela esconde esses bloqueios através do trabalho. Trabalha, até bem sucedida profissionalmente. Mas aquilo esconde um bloqueio, que ela preenche a sua vida de trabalho, porque é bloqueada nos relacionamentos, bloqueada emocionalmente, bloqueada amorosamente, para ter um relacionamento amoroso, um relacionamento romântico com alguém. Entende? Então o bloqueio ele pode gerar várias consequências. Por isso que é importante a gente identificar os bloqueios e resolver, desbloquear, promover o desbloqueio emocional.